Graça e a paz do Senhor Jesus, pastor, missionário Leandro Ramos, teólogo pela misericórdia de Deus. Nós queremos abrir uma série agora sobre Bíblia Sagrada. Não que não pregávamos Bíblia, mas alguns amigos, poucos seguidores que nós temos, pediam temas. E a gente ministrava sobre temas como casamento, falsos profetas, seitas, etc. Agora nós vamos para mais próximo da Bíblia Sagrada. Serão textos, estudos sobre os profetas maiores e menores, sobre os grandes e ao mesmo tempo pequenos, homens e mulheres de Deus. Aleluia! Glória a Deus! E nós vamos começar uma série com o profeta Ezequiel. Eu amo a Bíblia Sagrada. E você ama a Bíblia Sagrada? O que você conhece sobre a Bíblia Sagrada? Quanto mais eu estudo a Bíblia Sagrada, mais eu descubro que é uma infinitude, é algo incalculável. Não pode ser mensurado aos olhos naturais dos homens. Estudei algumas coisas na vida. Passei por algumas faculdades, alguns cursos, mas nada me impressionou tanto como a Bíblia Sagrada. Aleluia! Então abra a sua Bíblia Sagrada. Em nome de Jesus. A Bíblia tem que ser impressa, em parênteses. Celular não dá. Celular não tem fonte de riqueza. É só o texto. No serviço, um local que não dê para levar a Bíblia. Mas quem é de Deus, ouve a palavra de Deus e anda com a Taná, com o Novo Testamento e o Antigo Testamento, com a Torá, os Pentateucos, debaixo do braço. Amém? Tem no escritório, tem em casa, tem em todo lugar. A palavra de vida eterna. Abra sua Bíblia Sagrada em Ezequiel, capítulo 1, a fonte do nosso estudo dos próximos vídeos. Eu quero aprofundar em nome de Jesus, é muita coisa para falar, uma fonte inesgotável. Nós vamos por parte. Capítulo 1. Não vamos seguir a sequência dos capítulos. Por quê? Porque eu gosto de deixar o Espírito Santo de Deus falar em nossos corações. E nós também não vamos conseguir concluir todo o livro do profeta Ezequiel. Já adiantando para não criar expectativa. Mas vamos no capítulo 1. A primeira visão dos querubins. Eita glória! A Bíblia Sagrada, a hermenêutica fala que o texto pode ser literal, alegórico, pode ser uma tipologia bíblica. A pregação pode ser expositiva, tem vários tipos de pregações, dá muito polêmica nas redes sociais. Outro dia a gente fala sobre isso. Mas vamos ler o texto. Ezequiel capítulo 1, acompanhe conosco. Aleluia, glória a Deus. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia do 5º mês, que, estando eu no meio dos cativos, estava no cativeiro, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. Aleluia. Quão bom é escutar a palavra de Deus, sentir que Deus falou conosco em nossos corações. Às vezes tem uns emocionados que acham que Deus fala e Deus não fala loucura. Mudar de cidade repentinamente, mudar de igreja repentinamente. Eu vejo muito isso. Todos os dias, todas as horas. 21 anos de ministério, eu vejo isso constantemente. Mudar de casamento repentinamente. E Deus não fala essas loucuras ao homem. Mas Deus fala grandes coisas ao homem, grandes projetos, uma chamada ministerial. Versículo 3, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, aleluia. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se,
e um resplendor ao redor dela. E no meio, uma coisa como de cor de ambar. Que coisa era essa? Que saía dentro do fogo. Os reformados tradicionais que fogo é juízo. Nem sempre fogo é juízo. Fogo pode ser a presença de Deus. Fogo pode ser consumidor. A brasa viva no altar pode significar sacrifício, aumentar a chama, aumentar o avivamento. E do meio dela saía a semelhança de 4 animais. E esta era a sua aparência. Tinha a semelhança de um homem. Eu vou só até o 4. Paro aqui no 5, mas vou só até o 4. Aleluia. Glória a Deus. O profeta Ezequiel é levado ao cativeiro babilônico. O povo de Israel agora está cativo no cativeiro. E Deus levanta o profeta Ezequiel, filho de um sacerdote, ou seja, nasceu na consagração, nasceu no fogo, e ele começa a revelar oráculos de Deus para Israel e para os povos estrangeiros. Se você der um Google, você vai ver que os oráculos são mensagens divinas que o profeta transmitiu ao povo de Israel. Em hebraico, a grosso modo, sem pesquisar muito, é a palavra de Deus que é proclamada e se realiza. Lógico. Esses oráculos incluem julgamentos, sentenças, juízos contra Jerusalém e contra as nações estrangeiras, mas ele fala aponta para a salvação, na redenção com Deus, diante de Deus, na restauração de Israel, na restauração da adoração e muitas visões proféticas, como o Vale dos Ossos Secos. Aleluia! Há 623 a.C., não me falha a memória, nasce o profeta Ezequiel. Aleluia! Glória a Deus! E Deus usa esse homem tremendamente, este profeta. E Deus realiza grandes feitos através da vida dele. Nós vamos depois para a parte 2, 3, que aqui foi só uma introdução. O Targum, uma tradução aramaica do Antigo Testamento hebraico, associa esta data no 30º ano. Eu falei 623, né? 621. As reformas de Josias, rei, em 621 a.C., mas não é fácil ver qualquer ligação entre os eventos do reinado de Josias e o tempo desta profecia, 2 Reis, capítulo 22, 8 a 13. A tradição rabínica entende o número como uma referência ao ano do jubileu. Aleluia! Glória a Deus. Ezequiel, capítulo 1, versículo 2 e 3. O ano 30º como equivalente ao 5º ano do cativeiro de Joaquim. 30 era a idade na qual os sacerdotes estavam aptos para serem admitidos no seu ofício. Referência a Números, capítulo 4, versículo 30. Então, o sacerdote, somente aos 30 anos, estava preparado para ministrar, para liderar, aleluia, para fazer os sacrifícios, tomar conta do tabernáculo, conduzir o povo. Ezequiel estava entre os 8.000 soldados e nobres que foram levados ao exílio para a Babilônia. O hebraico Nehakevá corresponde ao acádio Nakabúrio, o rio Caburu, uma massa de água mencionada 2 vezes em documentos acadianos, fontes históricas, na cidade babilônica de Nippur, no 5º século.
A abertura dos céus ocorreu também em Gênesis capítulo 7, versículo 11, em Isaías 64, versículo 1. Estevão viu os céus abertos e recebe uma percepção sobrenatural das regiões celestiais. E o profeta Ezequiel, eu gravo vídeo em média de 10 minutos, não quero passar, disso, que é mais difícil de postar nas redes sociais, muito mais difícil de ser assistido. E o profeta Ezequiel teve uma visão no rio Quebar. A glória de Deus, uns chamam de Shekinah, a presença de Deus estava ali naquele rio, Codiambá. Aleluia! Mais ou menos parecido com a cor que está na camisa do Fluminense. Então, Ezequiel teve essa visão. Que privilégio. A gente volta, foi só uma introdução, a gente volta no vídeo 2, 3, 4, até onde o Espírito Santo mandar a gente falar.